Manual Administrativo do Clube de Desbravadores, Capítulo 6. O Clube e a Comunidade. Toda lei se resume num só mandamento: ame seu próximo como a si mesmo. Gálatas 5,14. Esse é o fundamento pelo qual os clubes de desbravadores devem ser um suporte à comunidade em que estão inseridos. De que adianta acender uma luz e escondê-la debaixo de uma vasilha? A luz de Cristo deve refletir através das atividades do clube, de forma que a mensagem do advento seja pregada a todo mundo em minha geração. 6.1. Marketing e publicidade. O Clube de Desbravadores é uma organização mundial presente em mais de 160 países, com mais de 2 milhões de participantes. Existe oficialmente desde 1950 como um programa oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas, quando alguém fala "sou desbravador", a primeira reação do ouvinte é: desbravador? O que é isso? Podem ser dadas explicações para o fato de os desbravadores em alguns lugares serem menos conhecidos do que seus amigos escoteiros, e talvez vinculação com uma instituição religiosa seja a maior deles. O propósito deste manual é oferecer ferramentas para divulgar o clube, seja em sua comunidade ou em sua cidade. O trabalho dos desbravadores na formação do cidadão pleno e como promotor de atividades saudáveis para os juvenis de 10 a 15 anos precisa ser valorizado. Envolver os próprios desbravadores, pais e igreja na divulgação ajuda muito. Como divulgar o clube? Deve-se começar com princípios e ações básicas. Comunicar-se com o desbravador. Os líderes devem ter à mão os e-mails dos seus desbravadores e pais. Deve preparar informes e comunicados e enviar pela internet. Que tal enviar mensagens por celular com as novidades do clube para as crianças? Motivar os juvenis a criarem cartazes anunciando os eventos do clube, um camporee, uma campanha de arrecadação e todas as atividades que precisam do apoio da igreja ou comunidade. Propaganda é a alma do negócio para os desbravadores também. Anunciar sempre tudo o que o clube vai fazer. A cada evento, fazer um mural de fotos na igreja, abastecer e criar uma nova galeria da rede social do clube, colocar informações sobre os projetos do clube no boletim da igreja e no jornal da cidade, cartazes, faixas e vídeos, deixar a imaginação voar, fazer propaganda antes, anúncios durante e mais informações depois. Que tal ao final de um acampamento fazer uma exposição dos móveis de pioneirias que as crianças confeccionaram? Usar a imprensa em favor do clube. Informar aos jornais, TVs e rádios sobre o que o clube está fazendo. A comunicação em rede é mais forte. Criar o site e a página do clube nas redes sociais como Facebook, etc. Motivar as crianças a usarem suas próprias páginas nas redes sociais para divulgarem as atividades e as conquistas do clube. Usar os canais oficiais da igreja. Enviar notícias e fotos do clube para o site da associação e região. Estar conectado à região e à associação. Ficar sempre em contato com o departamental e com o regional. Eles terão ótimas dicas de como melhorar sua comunicação e como fazer melhores propagandas do clube. Dica 1. Tudo começa com um bom texto. Jornalismo é uma técnica aprendida na faculdade, mas escrever um bom texto que desperte a atenção do leitor para o que se pretende não é um trabalho muito misterioso. Ao abrir uma matéria qualquer de um jornal ou revista, é possível perceber que todo o texto tem um início parecido, tem um lead ou uma cabeça no bom português. Para atrair a atenção do leitor, quem escreve procura responder, já no primeiro parágrafo, algumas questões básicas: quem, o que, quando, como, onde e por quê. Esse resumo do que se pretende informar é fundamental para atrair a atenção de quem está lendo e informar, objetivamente, já na primeira parte do texto. Exemplo: o Clube de Desbravadores, quem, realizou no último dia 30/6, quando, na cidade X, estado Y, onde, sua cerimônia de investidura em classes e entrega de especialidades, o que. A novidade deste ano foi o tema Olimpíadas do Cristão, com direito à entrada da tocha e acendimento da pira olímpica, medalhas de ouro e pódio para os desbravadores investidos, como. Nos parágrafos seguintes, deve-se fornecer detalhes sobre o evento, já caso tenha acontecido, ou relatar o que se planeja fazer.
apresentar números tais como a quantidade de pessoas presentes, o volume de doações, se for um projeto comunitário, quantas pessoas envolvidas ou beneficiadas. Explicar um pouco o trabalho do clube. Recomenda-se sempre encerrar os textos, principalmente quando enviados aos jornais, com uma explicação retirada do site oficial ou manual administrativo do Clube de Desbravadores. O Clube de Desbravadores está presente em mais de 160 países, com mais de 2 milhões de participantes. Existem oficialmente desde 1950 como um programa oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Reúnem-se uma vez por semana para aprender a desenvolver talentos, habilidades, percepções e o gosto pela natureza. As atividades são voltadas para meninos e meninas com idades entre 10 e 15 anos, de diferentes classes sociais, cor ou religião. Trabalham em equipe, procurando sempre serem úteis à comunidade. Prestam também socorros em calamidades e participam ativamente de campanhas comunitárias para ajudar pessoas carentes. Em tudo o que fazem, procuram desenvolver amor a Deus e à pátria. E além disso, fazem muitos amigos. Para saber mais, acesse www.desbravadores.org.br. Dica 2. O clube e a mídia. Muitas vezes, o diretor do Clube de Desbravadores cria uma iniciativa, um evento ou um projeto comunitário e pensa: isso bem que poderia sair nos jornais ou nas TVs da minha cidade. Qualquer pessoa, como cidadão, pode e deve convidar a imprensa para conhecer um bom projeto que traga reais benefícios para a sua comunidade. Com os desbravadores não é diferente. Como conseguir isso? Deve-se abrir o jornal, ir ao caderno de cidades, todo jornal tem um. É neste espaço que estão os jornalistas que escrevem sobre o que interessa aos moradores de determinada região. Um jornal é dividido em seções: economia, negócios, política, Brasil e etc. Enviar a informação correta ao lugar certo é o primeiro passo para atrair a atenção do veículo de comunicação desejado. Procurar no caderno Cidades o contato do editor ou subeditor. Em seguida, deve-se fazer um texto que chame a atenção do jornalista, conforme explicado na primeira dica. Então, o líder deve enviá-lo por e-mail e depois ligar, conversar com o jornalista para vender a ideia. É mais simples do que parece. Para as TVs e rádios, deve-se procurar um profissional chamado produtor e fazer o mesmo processo. Nesse ponto, os diretores devem tomar bastante cuidado. O primeiro passo pode ser simples, mas o que vem depois dele merece toda a atenção. Lidar de verdade com a imprensa não é tão fácil quanto parece. O evento precisa ser impecável, estar bem organizado e não oferecer risco nenhum para os juvenis. Mais ainda, precisa ser autorizado pelos órgãos competentes. Exemplo, uma passeata precisa ter o apoio da polícia, ter um resultado positivo e efetivo para a comunidade. E como se não bastasse, precisa ser diferente, inovador, bonito e bem executado. É necessário ainda ter um porta-voz, a pessoa que dará entrevistas, que conhece muito bem o evento e os desbravadores, e que tem desenvoltura para falar com o jornalista, sabendo que poderá sair na TV, rádio ou no jornal da cidade. Caso o evento se encaixe em todos esses critérios, é interessante chamar a associação local, falar com o pastor, envolver a igreja e compartilhar o sucesso. O pastor do Ministério de Desbravadores da associação será o melhor porta-voz para esse evento. Dica 3. Crise na imprensa. O Clube de Desbravadores trabalha sempre para garantir a segurança dos juvenis e adolescentes envolvidos em suas atividades. Mas, infelizmente, acidentes acontecem e crianças mais componente religioso é igual à notícia. Ou seja, em caso de um acidente ou até morte, o líder deve se preparar para uma avalanche de jornalistas, uns querendo saber detalhes, uns com boa intenção e outros querendo descobrir um escândalo e apontar prematuramente os culpados. A recomendação da divisão sul-americana em caso de crise é que o clube deixe a assessoria de imprensa da Associação Missão cuidar do desenrolar dela. Para isso, o clube deve procurar, em primeiro lugar, o departamento de comunicação da associação, buscar apoio e orientação. O líder deve se lembrar que não se trata dele mesmo ou do clube,
mas de uma organização mundial e de uma igreja global, e apenas uma dica do especialista Mário Rosa no livro A Síndrome de Aquiles. A primeira coisa a fazer numa crise é estabelecer a verdade como pilar de sustentação. Dica 4. Internet e redes sociais. A internet oferece inúmeras ferramentas de comunicação e interação. Com muita facilidade, é possível montar uma fanpage no Facebook, uma página no microblog Twitter, uma galeria de fotos no Flickr ou um blog, a partir das facilidades do WordPress ou Blogspot, que dispõe de modelos fáceis de adaptar e de todas as ferramentas disponíveis para se começar a postar e ter a página do clube na internet. Fazer um blog com layout criativo é, por incrível que pareça, a parte mais fácil. Os modelos já vêm prontos e vai-se ter pouco trabalho para conseguir um endereço eletrônico. Mas, qualquer ação nas redes sociais precisa de continuidade e manutenção. Caso um pai de desbravador ou um juvenil entre no www.meuclube.com.br e veja uma imagem interessante, um relato da caminhada que ele fez ou uma dica do que levar em uma mochila, na segunda vez que ele procurar o site, blog, Face ou Twitter, precisa ter novidade. Ter alguém que se dedique a postar coisas novas, criar agendas e eventos, estimular a participação das crianças e publicar novidades como uma rotina é fundamental. Não adianta estar na internet apenas para marcar presença. Os líderes devem fotografar as atividades do clube, colocar enquetes para as crianças responderem, colocar conteúdos instrutivos no blog e nas gincanas do clube fazer perguntas sobre esses temas, sem avisar para os desbravadores com antecedência. No Facebook, é um sucesso colocar fotos de todos os eventos e até das reuniões de rotina do clube. Os adolescentes curtem, compartilham e mostram para os pais. 6.2 Atividades comunitárias. Um dos alvos do Clube de Desbravadores é promover a integração com a comunidade através de projetos comunitários e missionários. Os desbravadores devem reconhecer e entender o alvo que tem de levar a mensagem do advento a todo mundo em minha geração. Eles são uma parte do movimento profético ordenado por Deus e incumbidos de dar a última mensagem de misericórdia a um mundo tão necessitado. Quando os juvenis seguem sua própria natureza, tendem a centralizar-se em si mesmos e serem egoístas. É essencial que aprendam a sentir a alegria do ministério abnegado, sendo uma bênção para os outros e descobrindo um novo mundo de felicidade e alegria. A ansiedade e preocupação para com as necessidades e a felicidade de outros influenciará os membros para o bem e fará com que o clube se torne uma vantagem para a comunidade. O desbravador se sentirá individualmente muito mais disposto a servir a seus semelhantes quando for treinado nas habilidades que o capacitam para fazê-lo. É imprescindível que os meninos e meninas conheçam as bases bíblicas de sua fé, sejam instruídos na cortesia, na maneira correta de entrar em contato com os vizinhos, nos primeiros socorros e no que tange a higiene e a segurança. Deve ser-lhes ensinado como ter confiança e fidelidade. Quanto mais habilidades puderem conhecer e dominar, tanto mais bem preparados estarão eles para servir. Além dos projetos da igreja como a Missão Caleb, Missão Global Voluntariado e ADRA, cada clube deve criar seus próprios programas locais, projetos de serviço à comunidade, a entidades filantrópicas e ao governo local em programas de saúde, conscientização, projetos contra epidemias, campanhas de vacinações e etc. O Clube de Desbravadores pode descobrir ao redor da igreja ou dos terrenos da escola uma parte que muito necessita de um trabalho de limpeza. Nestes casos, deve oferecer-se voluntariamente para fazer esse trabalho. Esse projeto pode ser dado à comunidade em cooperação com uma semana de prevenção contra incêndio ou de limpeza cívica. Os meninos e as meninas aceitarão com prazer os agradecimentos e o reconhecimento da igreja e dos líderes civis. Outra atividade interessante é a de conserto e distribuição de brinquedos em épocas de Natal e Dia das Crianças em orfanatos
e regiões mais pobres das cidades. O clube também deve estar sempre pronto para prestar serviço voluntário, como, por exemplo, para serem recepcionistas nas reuniões públicas, como mensageiros nas reuniões ou nas sessões de congresso de jovens. Eles devem estar prontos para atuar como servidores em programas da igreja ou da comunidade, e a se prepararem para prestar serviço de emergência em caso de desastre de qualquer espécie. São esses alguns exemplos de atividades que tornarão o Clube de Desbravadores uma parte valiosa da comunidade. A direção alerta verá essas e outras oportunidades de prestar serviço em cada comunidade local. Esses projetos são o caminho mais natural e empolgante para que o clube cumpra seu papel missionário e comunitário dentro da sociedade. O clube encontra portas em muitos lugares onde a igreja não consegue. As atividades comunitárias devem se tornar uma regra no Clube de Desbravadores e não uma exceção. Para isso, elas devem ocorrer periodicamente, mensalmente ou bimestralmente. O clube deve aproveitar todas as oportunidades e ter sempre material disponível para se tornar um departamento missionário da igreja e formar missionários desde cedo. Aqui vão algumas sugestões para desenvolver atividades comunitárias por área. Família. Seminários para pais, seminários para filhos, palestras sobre drogas e entorpecentes, palestras sobre relacionamento e sexualidade. Autoridades. Homenagem cívica, desfile cívico, guarda-bandeira. Comunidade. Serviços voluntários em instituições carentes. Adoção de uma praça ou rua. Projeto Cidade Limpa. Alimentação para pessoas carentes. Curso Como Deixar de Fumar. Campanhas de arrecadação para instituições. Campanhas de vacinação. Visitas a asilos, hospitais e presídios. Adoção de um idoso ou de uma pessoa carente. Flores e cartões para enfermos. Promoção de eventos para arrecadar alimentos e roupas para famílias carentes, principalmente em datas especiais como o Natal. Outras campanhas. Caminhada pró-saúde, Dia das Mães, visitar as mães do bairro ou cidade, campanha de vacinação de cães, campanha do agasalho, campanha em épocas de seca e nas enchentes, campanha da Fome Zero, mutirão de Natal, campanha de limpeza nas trilhas turísticas, campanha de limpeza nas praias, campanha de limpeza nas praças. Em qualquer projeto desenvolvido não pode haver, em hipótese nenhuma, qualquer recompensa monetária. 6.3 Visitas a autoridades. Além de ser um requisito dos cartões de classes, o contato com autoridades é uma importante forma de divulgar as atividades dos desbravadores e dar boas lições de cidadania para juvenis e jovens. Prefeituras, câmaras de vereadores, secretarias de governo do estado e municípios, delegacias, entre outras. Toda cidade tem autoridades que podem e devem ser visitadas pelos clubes de desbravadores. O clube não deve chegar de mãos vazias. Deve sempre levar uma carta de apresentação e, se for possível, levar também um folder da associação ou região que explique o trabalho dos desbravadores. Nas visitas às autoridades, deve-se fazer uma programação objetiva. 20 a 30 minutos são suficientes. É necessário lembrar que juízes, delegados, administradores, prefeitos e vereadores têm uma agenda apertada. Tirar fotos não apenas daquelas posadas ao final da visita, mas alguma que mostre a autoridade interagindo com as crianças é interessante para promover a integração do clube. O clube deve deixar que o visitado fale um pouco de suas atividades e, ao final, apresentar os seus projetos. Os líderes devem ser objetivos e respeitar os limites da autoridade. Deve-se prestar atenção no tempo. Uma boa impressão é fundamental, pois isso todos devem ir com o uniforme oficial. Para seguir um modelo de carta de apresentação para visitar então esses lugares, é só olhar no Manual Administrativo, página 207. E para ver então os formulários e anexos, é só olhar no Manual Administrativo a partir da página 210. Lá você vai encontrar formulário de cadastro, ficha de cadastro do desbravador, da direção do clube, ficha de saúde, ficha de diagnóstico do clube, ficha de avaliação da unidade, modelo de ofício 1, modelo de ofício 2, modelo de ofício 3,
controle de taxas do clube, carta de recomendação, autorização de saída,